Ok. Bom dia, nós estamos alegres que está participando conosco mais uma vez, tomando café com Cristo e estudando a palavra de Deus, transmitindo a esperança por Cristo Jesus. E como nós estamos separados fisicamente, nós estamos juntos, em oração, juntos na palavra de Deus. E nós tivemos uma novidade semana passada, nós começamos na sexta-feira, o que nós chamamos A Bíblia Tem a Resposta, e nós queremos incentivar a todos que têm perguntas, e nós queremos interagir um pouco, e daí vocês podem mandar as perguntas e nós vamos responder com a Bíblia e com a Palavra de Deus. E assim que tem várias maneiras pelo qual você possa mandar as suas perguntas. Pode ser por sala de bate-papo do YouTube, por e-mail, passar na igreja e deixar lá. Ou a igreja agora tem uma nova ferramenta, um número de WhatsApp da igreja mesmo, que você pode mandar as suas perguntas. O telefone é 11 95 497 0659. E assim que receber as suas perguntas, nós vamos ler e responder na sexta-feira e ver que a Bíblia tem a resposta, porque a Bíblia tem razão. E nós vamos ver como que a Bíblia responde qualquer dúvida. Essa semana nós estamos começando um devocional no livro de Abacuque. Então abrem suas Bíblias, na Bíblia Almeida Corrigida Fiel, fica na página 1275. E nós vamos ler em Abacuque. Abacuque é chamado um dos menores profetas. Não é que é de menor importância, só que os livros dos menores profetas são menores, não são grandes. Esse livro é apenas 3 capítulos. E nós vamos poder ler esse livro essa semana e estudar o ensinamento que nós temos aqui em Abacuque. Então, Abacuque foi um profeta usado por Deus, e ele foi usado numa época que estava passando por uma crise muito grande lá em Israel. E ele escreveu esse livro de Abacuque até questionando, fazendo alguns questionamentos, por que estavam passando por aquilo e como que Deus respondeu para ele, mostrou para ele. Interessante, esse livro nos ensina como viver acima das circunstâncias, como viver acima dos nossos problemas. E hoje nós vamos começar em Abacuque capítulo 1, vamos ler apenas de versículo 1 até versículo 4, desse primeiro capítulo, mas eu quero incentivar a todos os irmãos a fazer a leitura desse livro inteiro. Essa semana você vai receber uma bênção. Aqui em Abacuque capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-é violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido. Então, Abacuque, ele escreveu esse livro, como foi falado, questionando sobre alguns acontecimentos. Ele estava passando por uma crise, ele estava vendo o caos lá em Jerusalém, e como que a destruição estava devastando aquela situação, aquela cidade. Mas ele aprendeu aqui nesse livro como viver acima das circunstâncias, como subir acima dos problemas e da crise. Dizem que uma das primeiras regras que um piloto aprende é pôr o avião de encontro ao vento e voar contra ele. Quando alguém está aprendendo a pilotar um avião, então ele aprende uma lição muito importante. Ele aprende que o vento o leva
a maiores alturas. Onde foi que aprendeu isso? Então, eles aprenderam isso, foi através das aves. Porque o pássaro, quando está voando por prazer, ele vai ao sabor do vento. Mas se enfrenta algum perigo, ele faz meia volta e ele voa contra o vento para que ele possa subir, a fim de ir mais para cima, para subir acima do perigo e sobe cada vez mais alto. Então, isso nos ensina uma grande verdade bíblica. As provações são os ventos de Deus, os ventos contrários que vêm contra nós. Às vezes, ventos fortes são os furacões de Deus que tomam a nossa vida e a elevam às alturas maiores em direção aos céus, na presença de Deus. Realmente são as provações que nos levam a subir no alto, mais perto de Deus. Deus permite, às vezes, ventos contrários para que nós cheguemos mais perto dele. E aqui em Abacuque, nós acompanhamos a história desse profeta e da sua conversa com Deus. Então, esses 3 capítulos é uma conversa entre Abacuque e o Senhor. E ao longo dos 3 capítulos, nós vimos as súplicas de Abacuque a Deus. Abacuque, ele não entende o porquê de Judá, o local onde que ele vivia, estar sendo destruída pelos inimigos. Ele não entendeu porque estava passando por essa crise, de repente, que entrou na vida dele. E ele suplica ao Senhor por respostas. Veja o versículo 2, ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Então ele está questionando. Diante da indignação de Abacuque e do seu pedido de ajuda, o Senhor o ouve e o lembra de que os seus planos ainda não chegaram ao fim. É preciso ter paciência e fé. Portanto, nesse livro nós vemos as súplicas e o diálogo de Abacuque com o Senhor. Mas além disso, nós aprendemos uma grande e importante lição. Muitas vezes não entendemos os planos de Deus para nós, mas Ele sabe o que é melhor para todos e nós devemos sempre confiar no Senhor. Veja comigo um Salmo 18, versículo 30 até versículo 33. O salmista diz em Salmo 18, 30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Então aqui o salmista está falando e citando uma passagem muito importante que fala sobre chegar nas alturas de Deus, no topo da montanha. No topo da montanha, onde Deus nos dá a visão do mundo e da vida. Como o salmista falou também, Abacuque, ele citou esse mesmo versículo no final desse livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 19, que fala sobre a corça. A corça de patas ligueiras pode subir aos mais elevados picos montanhosos para percorrer os cumes dos montes. É lá no alto que conseguem ver o mundo como Deus vê o mundo. E Abacuque, mesmo em crise, ele buscou resposta em Deus. E Deus foi quem atendeu a sua dúvida, atendeu as suas perguntas. Deus lhe respondeu dizendo que no devido tempo a justiça seria feita e que Deus estava ciente aos acontecimentos da sua vida. Realmente é uma decisão de subir acima das circunstâncias
e encontrar motivo de alegria em Deus. Veja aquela citado referência em Abacuque capítulo 3, no final desse livro de Abacuque capítulo 3, versículo 17 a 19, Abacuque ele chegou à mesma conclusão que o salmista chegou. Leia lá versículo 17 que diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ele citou aquela mesma passagem que o salmista citou. Ele citou aquela mesma passagem no Salmo 18, que fala como os pés das servas que podem andar sobre as alturas. Então, Abacuque, no final do seu discurso com Deus, ele chegou à mesma conclusão que o salmista chegou, que ele podia subir acima das circunstâncias da crise. Se você quer sobreviver ao caos que nós estamos passando, à crise que nós estamos passando, você deve buscar o alto, olhar para cima. Porque o socorro e a vitória vem de cima, não vem dos nossos governantes, não vem dos políticos, não vem dos artistas, mas nosso socorro vem do Senhor. A segurança está no alto. Salmo 121, versículo 1 a 8, fala, como o salmista diz, e não é à toa que o salmista diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Uma outra passagem muito citada nesses dias é Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tirei do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. É Ele quem nos guarda, e nos guarda em um alto retiro. Deus não quer levar as experiências altas, extraordinárias. Ele quer nos levar para experimentar a presença dele, para experimentar a vitória, apesar das dificuldades que nós estamos passando. Foi então que Abacuque tomou as seguintes decisões. E nós vamos ver aqui, nessa semana, as decisões que Deus levou ele a tomar. Então, ele tomou as seguintes decisões para sair da provação. Ele decidiu para viver acima das circunstâncias e viver pela fé. O que é viver pela fé? Então, viver pela fé é uma decisão de viver não firmado no que se pode ver, mas no que se crê. Então, viver pela fé é não confiar na carne. Veja Abacuque capítulo 2, versículo 4, ele diz: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, viver pela fé é não confiar no que vê, mas é confiar no que crê. Então, nós sabemos o que Deus diz na sua palavra, e nós temos que confiar, fitar os nossos olhos no Senhor, como diz em Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Então, citando a mesma passagem, viver pela fé e confiar na obra e a pessoa de Cristo, como diz em Gálatas 3,11, e é evidente
que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Viver pela fé é avançar apesar dos obstáculos, como diz em Hebreus 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então alguém disse uma grande verdade. A verdadeira fé em Deus pode até não evitar que passemos pelo deserto, mas ela providenciará durante o nosso percurso chuva de maná e fontes a jorrar do solo seco. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Então, o Senhor Deus é o meu rochedo, nele confiarei. A verdadeira fé pode até não impedir que o inimigo e os problemas se apresentem no nosso caminho, mas nos fortalecerá, fazendo com que escapemos das garras das feras. Como Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo disse que Deus pode até não nos livrar de todas as coisas, mas com certeza nos livrará em todas as coisas, porque nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. É aqui que nós chegamos à segunda decisão que o profeta tomou. E amanhã nós vamos ver a segunda decisão que Deus levou ele a tomar para viver acima das circunstâncias. Vamos ter um tempo de oração e refletir enquanto nós ouvimos o próximo hino. Deus não nos possa servir.